1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge, procurando alguém que possa devorar, ou bramando como leão, buscando quem possa tragar. Verso 9: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti recorremos e a Tua graça nessa noite de sábado, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade e da nossa arrogância e prepotência de muitas vezes achar que podemos algo sem o Senhor, mas definitivamente não podemos, não somos nada, carecemos da misericórdia e da graça divina. Se esta não for conosco essa noite, será uma reunião vazia, seca, inútil. Senhor, compadece-se de nós, compadece-se de Sião e de todos os lugares assolados da terra. Visita a cidade de Franca, Senhor. Visita essa congregação e esses irmãos que aqui se reúnem, o seu santo monte, para ouvir a Tua santa palavra. Fala com poder e autoridade. Despeja da graça, gloriosa e abundante. Faz Teu reino avançar. Receba a glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Presta atenção. Eu quero falar essa noite um pouco sobre Satanás. A doutrina do diabo, a doutrina de Satanás. Nós, como igreja, estamos envolvidos em uma guerra. Uma guerra invisível, uma guerra feroz, uma guerra inevitável e uma guerra espiritual. Essa guerra é travada contra um oponente, um inimigo, o inimigo das nossas almas, chamado Satanás. Essa guerra se inicia desde o primeiro dia da nossa conversão. E ela termina com a nossa morte ou com a nossa glorificação. É uma guerra constante, é uma guerra diária, é uma guerra intensa, onde o inimigo ataca com crueldade e não dá um segundo sequer de alívio. Nós, conscientes dessa guerra, conscientes do nosso oponente, temos que nos preparar. Temos que nos preparar para essa batalha e conhecer o nosso oponente. Quem é esse que guerreia contra nós? Como é a sua personalidade, suas características, suas qualidades, seus pontos fracos, para então entrarmos na guerra, lutarmos, combatermos o bom combate e sairmos vitoriosos. Preste atenção, a existência e a atividade do diabo não se harmonizam com a cosmovisão moderna. A existência de um ser invisível, de uma figura personificada como diabo, bem como suas atividades, não se harmonizam com a cosmovisão moderna. O homem moderno e atual, sofisticado, ele é cético quanto à existência do mundo dos espíritos. O diabo, em nosso tempo, se tornou uma figura distorcida. Se sabe muito pouco sobre o diabo. Há muita superstição envolvendo os conceitos da pessoa do diabo. As pessoas têm ideias equivocadas, místicas, supersticiosas e nada bíblicas a respeito do diabo. Outras são completamente ignorantes quanto ao assunto. Aliás, o que a igreja moderna não é ignorante? Qual assunto bíblico, ortodoxo, doutrinário, histórico, acadêmico, a igreja contemporânea não é ignorante? E por mais que seja desagradável o assunto de Satanás, nós devemos estudá-lo. Nós devemos estudá-lo.
Oséias é enfático em dizer que uma das grandes causas da ruína do povo de Deus, e assim foi na igreja do Antigo Testamento, Israel, e na igreja do Novo Testamento, e até nos dias de hoje, a ignorância. Por incrível que pareça, talvez essa seja uma das maiores estratégias do diabo. Assim ele consegue impor a sua máquina maligna de governo através dos reinos, impérios e dinastias sobre um povo, sobre uma população incauta, inculta e ignorante. A ignorância, ela faz com que as pessoas não consigam se defender, de maneira que ela aprisiona, e o conhecimento liberta. E nós precisamos conhecer a respeito do nosso grande inimigo. Hoje em dia existem 3 pontos de vista a respeito do diabo. Existem 3 pontos de vista a respeito do diabo. Primeiro, os que não acreditam na existência do diabo. Segundo, os que superestimam o diabo, ou seja, dão a ele poder e ênfase mais do que ele tem. E terceiro, os que adoram o diabo. 3 pontos de vista e 3 categorias de pessoas, 3 pontos de vista a respeito do diabo. Os que não acreditam na sua existência, os que superestimam ele, dão superpoderes e supervalor a ele, e os que adoram ele. Vamos começar pelo primeiro ponto de vista. Primeiro, existe uma ala, existe uma vertente da filosofia, da teologia, da sociedade, que não acredita mais na existência de um ser espiritual, invisível, que personifica o mal como o diabo. Isso é por conta do naturalismo do século XVIII, XIX, do iluminismo, que trouxe o quê? Um cristianismo liberal e um cristianismo neo-ortodoxo. Essa teologia, essa corrente de pensamento dentro do meio cristão ensina que crer na existência de um ser como o diabo é uma superstição primitiva. Um desses céticos, um desses grandes nomes da teologia liberal, Rudolf Bultmann, disse a respeito do diabo: não podemos usar luz elétrica e rádios, e no caso de doenças, utilizar remédios e meios clínicos modernos, e ao mesmo tempo acreditar no mundo dos espíritos. Teologia liberal, liberalismo teológico, ou o ceticismo oriundo do iluminismo e do naturalismo, ele só crê que no mundo natural, crê só naquilo que pode ser explicado pela razão. Isso entrou dentro do meio evangélico, teológico, cristão, e há uma corrente cristã e teológica que não acredita na figura e na pessoa, no diabo como ser, como pessoa. Nosso mundo atual, que é influenciado pela ciência e tecnologia, acredita que exista, ou que existe, somente o mundo natural. Não existe o mundo espiritual para a nossa sociedade contemporânea, para a nossa sociedade sofisticada, tecnológica, que é influenciada pela ciência. Para ela, a vida se resume, se limita no campo natural. Não existe mundo dos espíritos. Isso, então, tem uma força tremenda em uma quantidade enorme de pessoas para que estas não creiam na existência do diabo. E essa é a maior mentira dele. Fazer nós acreditarmos que ele não existe. Não existindo, não pode ser combatido. Então ele ganha terreno e espaço para fazer o que bem quer. Satanás, estou falando da primeira corrente, a primeira categoria daqueles que não acreditam no diabo. Satanás foi tirado do vocabulário até de muitas pessoas que frequentam igreja. Não é mais comum a figura, a pessoa. Não é mais comum a pregação. Não é mais comum o tema Satanás. Ele está sendo extinto do vocabulário da sociedade moderna. Está sendo extinto do vocabulário de muitos que se dizem cristãos. Para você ter uma ideia, um estudo feito em 2011 diz que metade dos que se identificam como cristãos disseram que Satanás é apenas um símbolo e não um ser vivo.
e não uma pessoa. 50%, metade daqueles que professaram fé em Cristo, se disseram cristãos, metade destes não acreditam na existência de um ser vivo chamado Satanás. Para eles, apenas um símbolo. A esse respeito, Charles Haddon Spurgeon escreveu: certos teólogos, hoje em dia, não acreditam na existência de Satanás. É curioso que os próprios filhos não creiam na existência do seu próprio pai. E chamou essas pessoas de filhos do diabo. Pessoas que não acreditam em Satanás. Essa é a primeira corrente. A segunda categoria são os que superestimam o diabo. Primeiro, são os que não acreditam que existam, por causa da influência do iluminismo. O segundo são os que acreditam demais. O diabo é quase um deus, um semideus. É uma espécie de maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É de um herege dos primeiros séculos da igreja, Maniqueu, que acreditava que o diabo e Deus estão na mesma categoria, estão travando uma queda de braço, e Deus quase perde, recupera a força, soa para ganhar do diabo. Coloca o diabo na mesma posição de Deus. O diabo é um rato, é um inseto, é uma barata tonta, um verme, um micróbio, comparado a Deus. Deus é incomparável. Mas é engraçado que há esta ala. E dentre os que superestimam o diabo estão os neopentecostais e os carismáticos, até aí da Igreja Católica Carismática. Estes dão uma ênfase exagerada em Satanás. Dão poderes a ele que ele não tem. Dão a ele, prestam culto a ele. Cultuam o diabo. Estes encontram demônios por trás de todos os problemas que enfrentam. Mesmo o pior deles, furou um pneu é Satanás, dor de barriga é Satanás, filho espirrou é Satanás, tudo, atribuem tudo a Satanás, cai um trovão é Satanás, tudo é Satanás. Logo, a responsabilidade pessoal dá lugar à influência satânica. Não é culpa da minha indolência, incompetência, negligência, meus pecados, é diabo. Perdi o emprego, diabo. Briguei com a mulher, diabo. Baixei o rendimento na escola, diabo. Mamãe, diabo fez eu tirar nota vermelha. É mais ou menos isso. Você pode achar engraçado, mas tem uma corrente enorme, uma vertente enorme de cristãos que dão ênfase a ele. Só que fazendo isso, tira a responsabilidade do homem. As obras da carne passam a ser demônios. Como urgia, embriaguez, bebedeira, maledicência, ira, começa a ser atribuída a diabo, e não a nossa natureza caída, a inclinação carnal. As obras da carne passam a ser demônios e a ser combatidas como demônios. Ao invés de combatermos a carne, a inclinação da natureza, vamos combater o diabo, uma vez que a causa do problema não é Satanás, é a nossa natureza. Tudo isso promove soluções supersticiosas e pouco bíblicas. Essa segunda ala, por superestimar o diabo e por entender que as razões de todos os problemas na terra vêm através do diabo, eles então vão promover soluções supersticiosas e pouco bíblicas para combater demônio em tudo quanto é canto. Então é daí que nasce o movimento das chamadas batalhas espirituais. Mapeamento espiritual. Rituais de exorcismo. A batalha espiritual consiste em batalhar demônios e hierarquias que governam regiões. Então tem que haver uma batalha para expulsar aquele demônio. O mapeamento espiritual consiste em mapear, fazer uma leitura e saber aonde essa potestade está localizada. Então mapear, ela está localizada no lugar tal, ela tem que ser destronada de lá. Conversa fiada, bobagem. Este mundo tenebroso, livros como Esse Mundo Tenebroso, ele veio para libertar os cativos da Rebecca Brown e tantas outras coisas trazem isso. Isso tudo toma o lugar da confissão de pecado, arrependimento e conversão. Ao invés das pessoas estarem se confessando seus pecados, se arrependendo, se convertendo, que essa
essa é a raiz do mal, é o pecado, é a natureza do homem, estão combatendo demônios, batalhando contra poderes das trevas em todos os lugares. E esses superestimam o diabo. Nós tivemos isso na década de 80, 90, 2000, um movimento gigantesco de batalha espiritual, só se falava disso, pregação sobre isso, livros escritos sobre isso, conferências sobre isso, mapeamentos, atos proféticos, dando chave da cidade para Jesus, tomando a chave do demônio, pontos estratégicos, hostes e principados e enraizados em todos os lugares para serem combatidos. Ao invés de entender que o mal da cidade, da nação e do país reside no pecado, no caráter corrompido do homem, Satanás só faz uso do mal, da matéria-prima que ele tem no coração dos pecadores. Ou seja, para eu salvar Franca, eu não tenho que procurar ter a potestade da idolatria, do espiritismo e destronar. Eu tenho que pregar o evangelho para todo cidadão francano, de modo que ele vai mudar o coração. Então vai mudar a sociedade. Não tem nada a ver com a potestade ser destronada, absolutamente. Então eu mudo corações de pessoas. Eu não destrono principados em regiões celestes que levam as pessoas ao vício, à droga. Não, eu simplesmente prego o evangelho, se converte e larga o vício e a droga. A terceira ala são os que adoram o diabo. Existem pessoas que amam o diabo, idolatram o diabo, cultuam o diabo. Hoje em dia, cresce cada vez mais os movimentos de culto ao diabo. Existem igrejas de Satanás na Europa e nos Estados Unidos, onde o diabo é abertamente, explicitamente adorado e cultuado. Dados revelam que só nos Estados Unidos da América existem 500 grupos satânicos que praticam bruxaria, satanismo e adoração explícita a Satanás. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o satanismo, o culto a Satanás, é uma religião legal. É uma religião como qualquer outra. Aleister Crowley, que morreu em 1947, ele foi o responsável por introduzir o satanismo moderno nos Estados Unidos. Ele é o criador do satanismo moderno. Ele é quem introduziu, quem implantou ele no século XX, no começo do século XX. O que Aleister Crowley ensinava? Ele ensina que Satanás é mais poderoso que Deus, que Satanás é bom e que Deus é mau. Ele inicia o movimento de satanismo moderno nos Estados Unidos da América, que vai ser propagado por Europa e boa parte do mundo, ensinando que Satanás é uma entidade mais poderosa do que Deus e que ele é bom e que Deus é que é mau. Então depois nós temos outra figura que morreu em 1966, Anton LaVey. Um introduz o satanismo nos Estados Unidos. O outro funda a Igreja de Satanás, em 1966, com o epíteto, o slogan, dizendo: Deus está morto, Satanás vive. O culto a Satanás, esses cultos, tanto de Aleister Crowley e Anton LaVey, são cultos regados de droga e atos bizarros, juntamente com orgias sexuais. Adoram, cultuam, exaltam livremente o diabo, Satanás, em igrejas legalmente abertas, dizendo: Deus está morto e Satanás vive. Essas são as três correntes predominantes a respeito do diabo. Agora vamos ver o que a Bíblia tem a dizer a respeito do diabo. O que a Bíblia diz? Toda a verdade, ou seja, o instrumento de verdade teológica, é a Bíblia. A Bíblia é o vetor que conduz a igreja. Ela é a nossa fonte, a revelação divina para o homem. E ela tem farto material a respeito do diabo. Fartas referências a respeito do diabo. A despeito desses três pontos de vista, temos que conhecer nosso adversário.
sua personalidade e história. Temos que conhecer suas estratégias e quais armas usar. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer a respeito de Satanás. Quando se estuda só a pessoa do diabo, o termo que se usa é satanalogia. Quando se estuda o diabo e o seu exército, os demônios, o termo é demonologia. São esses os estudos, satanalogia e demonologia, o estudo acerca dos anjos caídos, bem como do seu chefe. Há tantas referências sobre o diabo na Bíblia que é impossível negar a sua existência. Há tantas referências sobre Satanás na Bíblia que é impossível professar uma fé cristã sem acreditar na existência do diabo. Ele é citado em 9 livros do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ele é citado em 9 livros, em Gênesis, Levítico, Deuteronômio, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O termo que é usado no Antigo Testamento para o diabo é Satanás. O hebraico dá a ideia de quê? De adversário, aquele que resiste, opositor. O termo para Satanás, o termo para diabo no Antigo Testamento é Satanás. Essa palavra no hebraico dá a ideia que ele é um ser, um opositor. Ele é um adversário de quem? De Deus e do seu povo. Ele é aquele que resiste. Resiste à vontade de Deus, resiste os santos, resiste à igreja. Essa é uma das principais funções do diabo. Se opor a Deus, se opor à igreja de Deus, se opor ao povo de Deus. Este termo Satanás aparece 19 vezes no Antigo Testamento. E a Bíblia apresenta ele como um ser espiritual. Satanás não tem corpo. Satanás é um anjo. E um anjo caído. Anjos não têm corpos. A Bíblia apresenta ele como um ser criado por Deus. Salmo 148, verso 2 e 5 diz: Louvai-o todos os seus anjos, louvem o Senhor, pois mandou e logo foram criados. Satanás, então, é um ser espiritual que foi criado por Deus. Ele é um ser imaterial. Ele não tem corpo. Não entenda o diabo como tendo músculos, carne, nervos, ossos. Ele não tem. Agora, Satanás ao longo da história. Satanás no Novo Testamento. A doutrina de Satanás vai se desenvolvendo. Porque se você olhar para a Bíblia, a revelação é progressiva. Começa em Gênesis, ela vai progredindo. E você tem nuances mais claras da revelação de Deus no Novo Testamento. Há uma transição do Velho para o Novo. Há um período ali de 400 anos, que é chamado período intertestamentário. E nesse período que são escritos livros apócrifos, nesse período que é o período dos Macabeus, ali há citações do diabo. O período intertestamentário refere-se a ele como Belial, Mastema e Samael. Nos livros apócrifos, Satanás é descrito como um chefe de um exército de demônios que guerreia contra Deus. Então as ideias desse período intertestamentário também, elas coadunam com a ideia do Novo Testamento, da existência de um ser mau, chamado Satanás, que tem um exército de demônios que se opõe e guerreia contra Deus. Você encontra citações no livro de Judite, Enoque e Sabedoria de Salomão, que são os livros apócrifos. Entrando no Novo Testamento. O Novo Testamento, o termo mais usado para Satanás é diabo. Os autores neotestamentários, ao citar este nome, preferem usar o termo diabo. Uma vez que o termo Satanás ocorre 34 vezes no Novo Testamento. Há referências do diabo como Satanás no Novo Testamento. E estas ocorrem 34 vezes. Mas o termo preferido é diabo. A palavra que vem do latim diabolos. Quer dizer o quê? O acusador. Ele é o acusador.
acusador. Satanás é o maior acusador dos acusadores. Ele acusa os homens diante de Deus e Deus diante dos homens. Ele acusa os homens diante de Deus. Quando ele foi diante de Deus acusar Jó, ele te serve porque cobre de bênçãos. E ele vai diante do homem acusar Deus, quando ele foi diante de Eva. É certo que Deus disse que não quer que vocês comam da árvore de conhecimento, de todas as árvores do jardim, acusando Deus de colocar Adão e Eva no lugar infeliz, que não pudessem tocar, aproveitar do jardim. Então ele vai diante de Deus e acusa o homem. E vai diante do homem e acusa Deus. Ele é o maior dos acusadores. Ele acusa, calunia, difama. Por isso, diabolos. Esse termo diabolos, uma vez que Satanás é usado 34 vezes no Novo Testamento, diabo é usado 60 vezes. 40 delas só nos 4 evangelhos. Satanás é o maior acusador. Imagina, ele é o opositor, aquele que resiste, o adversário e aquele que acusa. É o promotor, é aquele que aponta o dedo, o que difama, o que calunia. Satanás, a Bíblia revela ele não como uma força impessoal, mas Satanás como uma pessoa. Tirem a ideia que Satanás é uma energia negativa. Satanás é uma inspiração maligna. Satanás é uma energia, uma força impessoal. Não. Satanás é uma pessoa. O que é ser pessoa? A Bíblia indica Satanás como um ser tendo razão, inteligência, intelecto, emoção e vontade. Ele tem razão, pensamentos, sentimentos, emoção e vontade. E qualquer ser que tem pensamentos, emoções e vontade é uma pessoa. O que é ser pessoa? É ter razão, sentimentos e vontade. E a Bíblia atribui a Satanás razão, pensamentos. A Bíblia atribui a Satanás emoção, sentimentos. E a Bíblia atribui a Satanás vontade. Logo, a Bíblia entende que Satanás é um ser vivo, é uma pessoa, é uma personalidade que tem arbítrio, que pensa e que tem emoções. Razão, primeiro, Paulo, ao ilustrar o diabo na segunda carta dos Coríntios, diz que ele pensa, ele tem estratégia, ele é inteligente. Segundo aos Coríntios 11:3 diz, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, ele é astuto, inteligente, pensa. Segundo, a Bíblia aponta para ele como tendo sentimentos, Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da semente da mulher. O dragão se irou, conturbou-se, dotado de sentimentos. E Satanás também, a Bíblia aponta para ele como tendo vontade. 2 Timóteo 2:26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Paulo apresenta a Timóteo o diabo como este tendo vontade, tendo intentos, arbítrio, poder de escolha. Então, ele não é uma força impessoal má. Ele é um ser vivo, é um ser inteligente, é uma pessoa. E sendo pessoa, é alguém com capacidade de orquestrar planos contra o povo de Deus. Satanás, sendo uma pessoa, construiu um reino. Construiu um império, e ele é chefe de um exército, ele é governador de uma hoste de anjos caídos. O que é a hoste? Exércitos, impérios, milhares de milhões de anjos caídos, designados, chamados demônios.
Paulo emprega o termo principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. São termos usados para quê? Termos que se usa para conotar hierarquias de poder. Esses termos revelam que Satanás governa. Esses termos revelam que ele é o chefe desse governo. Revela que ele tem súditos, ele tem um exército ao seu comando. E que dentro desse exército há hierarquias chamadas potestades, principados, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais e dominadores desse mundo tenebroso. Hierarquia, seus capitães, seus coronéis, seus sargentos, hierarquias de comando governando junto com ele. Então isso mostra hierarquias e patentes angelicais. É a mesma figura de um exército humano, que tem pelotões, que tem as suas repartições, de sargento, capitão, coronel e tenente até o general. Satanás é este general que comanda os seus exércitos com as suas hierarquias satânicas. Para você ver em que tipo de guerra nós estamos empenhados. Que tipo de guerra você está empenhado. Quem é que tenta você? É um ser muito inteligente, muito poderoso, muito articulado. Todavia, entretanto, antes de ser o que é hoje, Satanás foi um dos mais magníficos anjos que Deus criou. Abre comigo Ezequiel 28, rapidamente. Pega Salmo no meio da Bíblia e vai. Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel. Ezequiel 28, verso 12. Ezequiel 28, 12, veja só. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz, assim diz o Senhor. Põe o dedo aqui, olha aqui. Muitos questionam se essa passagem fala de Satanás ou não, porque é uma profecia para o rei de Tiro, ok? Que Ezequiel está lançando. Mas no meio da profecia, ele começa a usar termos que não se aplicam a um homem, que não se aplicam a um rei, que não se aplicam a um monarca. Termos que só se aplicam a uma categoria angelical. Por essa razão entendemos que Ezequiel 28, Isaías 14, está falando do diabo. Antes de ser esse ser maligno que ele foi o anjo, a criatura mais magnífica do céu. Olha como ele era, vamos ver. Filho do homem, levanta a lamentação contra o rei de Tiro, verso 12. Assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnico, a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e ornamentos, no dia que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, até aí. Fique com a mão aí. Olha o que a Bíblia atribui para Satanás. Olha o que a Bíblia atribui. Primeiro, ele era sinete de perfeição. Ou aferidor de medidas. Sabe o que era isso? Só para você ter uma ideia que é. Como ele era antes da queda. Sinete de perfeição, aferidor de medida. Roberto, se você fosse no céu antes da queda de Satanás, se você perguntasse para Deus, Deus, eu quero ver uma coisa bonita no céu, eu quero uma coisa perfeita. Antes da queda, você subisse no céu, eu quero ver a coisa mais bela, mais linda do céu, a coisa perfeita. Deus fala assim, Lúcifer, olha para ele. Ele é sinete de perfeição, é aferidor de medida, símbolo de beleza, símbolo de glória. Ele era a criatura mais magnífica que existia no céu. Que mais? Cheio de sabedoria e formosura. Cheio de sapiência, formosura fala de beleza, esplendor. Estava no Éden, jardim de Deus. Estava ali para guardá-lo.
Ele se cobria das pedras mais lindas e preciosas. Você vai ver sardio, topázio, diamante. Verso 14, era querubim da guarda ungido. Presta atenção. Ele é o único anjo que tem esse adendo. Você vê serafim, querubim, anjo e arcanjo na Bíblia. Somente Satanás tem o termo querubim ungido. Ele era distinto de todos os outros. Que mais? E te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus. Estava contemplando a glória de Deus. No brilho das pedras andava. Outras traduções sobre as pedras afogueadas. O que é isso? Satanás estava sob as luzes da ribalta. Sabe o que é ribalta? Essas luzes aí, ó. Quando você vai no teatro, você encontra o personagem aqui, você encontra esses canhões de luz, todos voltados para o personagem no teatro. Satanás andava sobre as pedras afogueadas, sob as luzes da ribalta, brilhava onde andava, era magnífico. E verso 15 diz que era perfeito nos seus caminhos. Ele era assim. Veja como ele era. Antes de cair, ele era ser magnífico, belíssimo. Então, ocorre a queda. Ele vai se tornar o ser que ele é hoje por causa da queda, do pecado. Ele peca. E o orgulho foi a causa da queda. Veja só, Lúcifer, tomado de soberba, se rebela contra Deus. Verso 15. Perfeito eram os seus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele peca. Verso 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, soberba, e pecaste. Agora verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Até aí. O que aconteceu? Este anjo magnífico, belíssimo, cujo quando passava todos os anjos abriam alas, ele se orgulhou. Ele se orgulhou da sua beleza. A Bíblia diz, elevou-se o seu coração. O que ele elevou? Ensoberbeceu-se por causa da formosura, da beleza, da sabedoria, do resplendor. Então, por causa do orgulho, em Isaías 14 diz, subirei nas mais altas nuvens, e acima do trono do Altíssimo estabelecerei o meu. Ele quis usurpar o trono de Deus, ser maior que Deus. Então, o orgulho leva ele a se rebelar contra Deus. Veja o que Donald Barnhouse escreveu sobre ele. Satanás, antes de sua queda, se encontrava em sua posição exaltada, cheio de poder, cercado de toda a magnificência com a qual Deus o dotara. Via a si mesmo como acima de todos os exércitos do céu, em poder, sabedoria e formosura. Somente no trono de Deus ele via mais que ele mesmo possuía, até que pecou. Então, quando ele peca, o que acontece? Se rebela contra Deus, ele é atirado. A queda se dá com orgulho. Ele peca. E ele com o orgulho se rebela contra Deus, querendo tomar o trono de Deus. E ele cai. Só que nesta rebelião, ele não foi sozinho. Olha só, hein, de quem nós estamos... tudo que eu estou falando aqui é no céu. Nós nem existíamos. A beleza e a formosura dele é tamanha que ele influenciou 1/3 dos anjos a vir com ele. Aquele cara ali não está com nada, ó. Aquela trindade santa não está com nada. O negócio aqui sou eu. Não está com nada aquilo lá não. E ele conseguiu. Veja só, nessa rebelião ele induziu grande número de anjos para se juntar contra Deus. Apocalipse 12, 3-4. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. Está falando de Satanás. E a sua cauda, a cauda do dragão, levou após si a 1/3 das estrelas do céu. Os anjos. Como é que ele conseguiu isso? Como é que ele conseguiu isso? Nós estamos falando da eternidade. Nós estamos falando nós estamos falando do arraial do Senhor no céu. Ele
persuadiu que 1/3 dos anjos, suponhamos que tinha 3 bilhões de anjos. Eu não sei a quantidade, pode ser muito maior. 1 bilhão ele levou com ele para se rebelar. Então a rebelião, por causa do orgulho, fez com que ele levasse consigo 1/3 dos anjos e convencesse eles a se rebelar contra Deus, a usurpar o trono de Deus junto com ele. E a resposta de Deus para esse ser magnífico, belíssimo, que andava nas pedras afogueadas, foi o quê? Lançou ele e os anjos rebeldes na terra. Veja o verso 16. Na multiplicação de Ezequiel 28, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei, ou lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim ungido. Lançou do céu, lançou do monte de Deus. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemple. Deus lança ele por terra, despoja, tira ele do seu lugar. A resposta de Deus. Então é nesse momento que ele se torna Satanás. É nesse momento que ele se torna o acusador do hebraico. E diabolos, no latim, o adversário e o acusador. Veja só o que ele perdeu. Veja as prerrogativas que ele perdeu. Aqui se cumpre com exatidão o texto, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Essa foi a maior queda da história. Essa foi a queda. Não foi só que ele caiu, ele foi lançado pelo próprio Deus. E o que aconteceu? Nesta queda, ele perdeu para sempre a sua posição de querubim ungido. Ele nunca mais vai ter essas prerrogativas. Judas escreve isso no verso 6. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, ó, querubim ungido, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ele não guardou o seu estado original, abandonou o seu domicílio. E agora estão reservadas cadeias eternas. Satanás nunca mais terá o perdão e nunca mais será restaurado ao seu estado original. Para sempre ele será diabo. Satanás. Irmãos, tudo isso aqui é para ter ideia de quem é, com quem é que nós guerreamos, quem é que lutamos. Vamos ver um pouco agora as atividades do diabo na história da igreja do Antigo Testamento e da igreja do Novo Testamento. As atividades do diabo na história. Presta atenção. Notem, a briga toda, até agora que eu preguei, envolvia Deus e era no céu. Entenderam? A briga toda, a oposição toda, a luta toda, envolvia Deus e era no céu. Não tinha nada a ver conosco. A briga era dos dois, um querendo o trono do outro. Uma vez que Deus descobre o plano, o pecado de Satanás, e o lança em terra, e ele não pode mais atacar a Deus, então ele desviou seus maus intentos contra o homem. E agora, o ataque não é mais no céu, é na terra. O ataque não é mais contra Deus, é contra o homem, é contra a coroa da criação. É contra a coroa da... O que é a coroa da criação? Deus criou o universo com exímia perfeição. Os corpos celestes, o universo, as galáxias, os mares, a terra seca, os animais, o mundo macro, o mundo micro, ele criou com exímia perfeição. Isso é a criação, mas a coroa da criação, a obra-prima é o homem. Por que é a coroa da criação? Porque ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o diabo vai atacar agora, perseguir aquele que mais se parece com Deus, que mais o representa, a coroa da sua imagem.
Uma coisa você deve saber, meu irmão: Satanás odeia você. Satanás te odeia, porque você porta a imagem de Deus, a imagem de Cristo consigo. Satanás te odeia, porque você foi arrancado do seu domínio, das trevas para a luz. Satanás te odeia, porque você ama Cristo, e Cristo ama você. Satanás quer você de volta. Ainda que ele não possa ter sucesso nisso, ele quer fazer você o mais miserável, como ele fez com Simão. Simão, Satanás pediu permissão, reclamou você, para peneirar você. Ele quer você no seu estado novamente. Ele quer fazer como o filho pródigo, ele quer emporcalhar você novamente com o pecado, para que assim, através de você, ele possa ferir o seu grande oponente, que é Deus. Um antigo puritano disse acerca disso, escute: somos atacados por um inimigo vivo, inteligente, astuto e cheio de recursos, que consegue sobreviver ao mais antigo cristão, trabalhar mais que o mais operoso cristão, brigar mais do que o mais forte cristão e pensar com mais argúcia do que o mais sábio de todos os cristãos. Ele odeia você. Então ele vai entrar na história quando ele é expulso do céu. E a primeira aparição do diabo está relatada em Gênesis 3. Na figura de uma serpente. Ele veio até o paraíso na forma de uma serpente. E ele tenta Eva, de modo para fazer com que Eva desobedeça a Deus. Toque na árvore do conhecimento do bem e do mal e do seu fruto. É a primeira aparição dele na história. Já ali no início da criação, ali em Gênesis capítulo 3, temos a primeira aparição dele na forma de uma serpente. E o que acontece? Satanás então tem sucesso na sua tentação, no seu primeiro ataque contra nossos pais, Adão e Eva. E estes caem. Satanás é bem sucedido. Note, ele já tem 2 vitórias. Uma no céu e agora outra na terra. Uma contra seres angelicais, espirituais. Outra contra seres perfeitos, sem pecado, Adão e Eva. E ele conseguiu persuadi-los, derrotá-los. Só que nessa queda, o que acontece? Ocorre a queda. E Satanás, com a queda, recebe uma sentença. E dessa sentença vai se desenrolar toda a história e todo o ofício do diabo. Qual sentença que foi? Veja só, quando o homem cai, Deus começa a distribuir sentenças. E amaldiçoa a mulher com dores da luz. Amaldiçoa o homem, amaldiçoa a terra, maldita será a terra por tua causa. Amaldiçoa o homem, do suor do teu rosto comerás. E agora amaldiçoa a serpente. Amaldiçoa o diabo. E desta maldição sai uma profecia. E desta profecia surge então todo o ofício do diabo ao longo da história e até a volta de Jesus. Qual é? Gênesis 3, 14, 15 diz assim: então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais que todas as feras, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Isso ele está falando para o animal, serpente. Agora a continuação ele vai falar para o que está dentro da serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, tua descendência, e a semente, descendência da mulher. Esta te ferirá a cabeça, a descendência da mulher, e tu lhe ferirá o calcanhar. Qual que foi a sentença dele? Para a cobra você vai restejar comer pó. Para o diabo ele diz: porém inimizade entre ti, Satanás, e a semente de Eva, a semente da mulher. A semente dela, vai te ferir a cabeça, mas tu vai ferir o calcanhar. Daí começa o ofício do diabo. Qual é? Ao longo de toda a história, a função dele é ferir a semente santa. É ferir o calcanhar do povo de Deus. É perseguir o povo de Deus. E começa em Abel, através de Caim. E assim vai até os dias de hoje.
Esse seu ofício consiste em ferir o calcanhar da semente da mulher. Da semente santa, eleita. E nós já vemos ver isso logo na figura de Caim. É ele quem está por trás de Caim, para quê? Destruir a semente da mulher. Abel, a semente santa, da onde sairia o Messias. Depois nós vemos a mesma coisa, Ismael e Isaac, Esaú e Jacó. Todos, Satanás usando pessoas, situações, para ferir o calcanhar da semente santa. Ou seja, destruir o povo de Deus, perseguir o povo de Deus, impedir que o Messias nascesse. E assim ele vai fazendo. Fez através de Caim contra Abel, semente santa. Fez através de Ismael contra Isaac, semente santa. Fez através de Esaú contra Jacó. Fez através de Faraó contra Moisés. E o ofício dele consiste nisso: perseguir, acusar, se opor, matar a semente santa, o povo de Deus. E isso ele fez na igreja do Antigo Testamento. Você vai ver ele tentando fazer isso com Faraó e seus exércitos. Quando Deus tira o povo com glória e poder do Egito, e eles param de fronte do Mar Vermelho, Faraó, tomado de fúria, ordena que todos os exércitos vão. Para quê? Aniquila e não deixa nenhum vivo. Satanás querendo destruir a semente santa. Aniquilar aquele povo, que era o povo da aliança, o povo de Deus. Você vê depois a história, vai avançando na época de Esther e Mardoqueu, através de Amã. O que ele faz? Ele ordena, faz com que o rei publique um edito para exterminar todos os judeus. Era ele, na figura do perverso Amã, querendo destruir a semente da mulher, inclusive Esther. Você vê isso com Davi, incitou ele a enumerar o povo. Você vê ele em Zacarias, acusando o sumo sacerdote Josué de pecado. Na época dos reis, ele tentou arruinar o povo de Deus por meio de práticas pagãs, idolatria, feitiçaria, ocultismo e adivinhação. Essas foram as táticas e esses foram os métodos do diabo em todo o Antigo Testamento. Ferir a semente da mulher. Impedir que esse povo se propague. Nós entramos então no período do Novo Testamento. O que acontece? Jesus na cruz triunfa e despoja do seu poder principados e potestades. Tira da mão do diabo as chaves da morte e do inferno. O diabo agora não tem mais poder de cegar, acusar as nações e impedir com que haja conversões. Contudo, o seu poder ainda está ativo. Aí nós vamos ver ele agora desenhando, nós vamos ver ele passando pela história da igreja e o período do Novo Testamento. O que ele fez, o diabo? Semeou a corrupção dentro da igreja com Ananias e Safira, em Atos 5. Começa a ter crise dentro da igreja primitiva. E Pedro vai dizer, por que deixou Satanás encher seu coração? Começa a haver corrupção e ele tenta destruir a semente da mulher, agora na figura da igreja do Novo Testamento, em Atos 5. Começa a botar, ao longo da história, heresias, cismas na igreja visível, semeou idolatria através do paganismo que entrou nos séculos seguintes, idolatria, crucifixo, adoração em estátuas, imagens, relíquia dos santos, o paganismo católico, papado romano, regeneração batismal, transubstanciação da ceia. Ele tenta agora destruir a igreja através desses métodos de heresias, corrupção, idolatria. O paganismo se instala nos primeiros séculos da igreja. É ele, mais uma vez, atacando a igreja e a semente. Ele instigou ondas de perseguição contra a igreja. Você vai ver que ele começa, então, perseguir e matar os santos. Nós temos Estevão, o primeiro mártir. Satanás faz uma vítima. Depois Tiago, filho de Zebedeu, morto a mando de Herodes Antipas, é o segundo. Então nós vamos ter perseguições ao longo dos primeiros séculos sobre os imperadores Nero,
no ano de 64, Domiciano no ano de 81, Trajano no ano de 112, Marco Aurélio no ano de 161, Sétimo Severo 202, Maximiano 235 e assim por diante, terminando a perseguição só no século IV, onde o diabo dá a maior das suas sacadas. Talvez ele tenha ficado impactado com a frase de Tertuliano: o sangue dos mártires é semente da igreja. Mas Tertuliano não falou só isso. Os mártires cristãos são como grama. Quanto mais corta, mais cresce. É então que, através da conversão suposta do Constantino, que se paganiza o cristianismo. Satanás tentando morder o calcanhar da semente da mulher em toda a história. Destruindo, corrompendo, matando, roubando, saqueando, enganando, persuadindo. Quantos estão entendendo? Diz amém. Esse é o seu oponente. Esse é o ser que você luta. Agora, como o diabo age? Como ele ataca? Qual é o meio que ele nos combate? Vamos aprender. Ele usa de estratégias. Veja só. Os antigos gregos, quando quiseram invadir Troia, o que eles fizeram? Fizeram um cavalo de madeira e encheram de soldados, de modo que esse cavalo conseguiu entrar até no acampamento dos troianos, e à noite eles saem e eles conseguem saquear e fazer com que o acampamento seja vencido. Os gregos usaram uma estratégia para entrar no acampamento de Troia. Aí tem a grande famosa história, o cavalo de Troia. Satanás, ele não é um João bobo, ele não é um ser como nós. Nós somos estúpidos. Satanás não é. Ele é muito inteligente. Veja só, o diabo, quando caiu do céu, ele perdeu a sua glória, mas ele não perdeu o seu poder. Ele continua cheio de sabedoria. Ele usa estratégias. Veja só, Lutero disse: onde Deus constrói uma igreja, ali o diabo quer construir uma capela. É assim o diabo, sempre macaqueando Deus. Ou seja, ele é o seu imitador. Então, veja só, ele usa de estratégias. O termo estratégia refere-se à ciência de comando de general ou liderar um exército. É um termo que engloba tudo, mas pode também ser usado com relação a planos e armadilhas específicas para uma campanha de guerra. Satanás tem muitas armadilhas contra os santos. Eu vou ler aqui algumas. Veja só, é assim como que o diabo combate. A Bíblia usa dois termos. Usa astutas ciladas e usa ardis. Ardil significa estratégia. Cilada significa armadilha, isca. Ele usa estratégias e coloca uma isca, uma armadilha para você cair na estratégia. Por isso que Paulo usa as astutas ciladas, armadilha. E não ignoramos os seus ardis, estratégia. Então é sempre assim que o diabo usa. Ele usa uma estratégia e coloca uma armadilha para você cair na estratégia. A estratégia é a arte, a estratégia é o ardil, ok? E a armadilha é a astuta cilada. Para você cair na estratégia, para ele vencer você pela estratégia, você tem que cair na armadilha. Primeira estratégia que o diabo usa, eu já estou terminando, eu vou encerrar, não dá para esgotar o assunto. Primeira estratégia que ele usa para combater a semente da mulher, para destruir você, para fazer você cair. A primeira estratégia é seduzir você ao pecado. Levar você ao pecado. Levar você à queda. Levar você a cair. Como ele fez com Eva. A estratégia
para destruir Eva, ela tem que pecar. É igual Daniel. Eu não vou pegar ele se não for contra a lei do Deus dele. Estratégia. Mas para a estratégia funcionar, tem que ter uma isca, uma artimanha. Aí não falou para Eva? Era boa a fruta e agradável aos olhos. Então veja lá. Primeira estratégia, Satanás nos seduz ao pecado. Agora a artimanha que ele usa, a armadilha. Satanás oferece a isca do prazer que esconde o anzol do pecado. A isca está lá. É o prazer, mas tem um anzol que vai te levar. Satanás deu a Adão e Eva um pedaço de fruta, a artimanha. O anzol do pecado envolvido no fruto levou o castigo e a morte. Entendeu? A estratégia é fazer que você peque. E a armadilha é fazer o pecado parecer bom. Veja outra armadilha para fazer você pecar. Satanás apresenta o pecado como se fosse uma virtude. Ele minimiza o pecado para manter preso o pecador. Orgulho torna-se autoestima, cobiça torna-se ambição e bebedeira torna-se comunhão. Ele tira a gravidade do pecado e faz o pecado ser virtude. Olha, isso é bom. É bom ser arrogante, soberbo. É bom ser materialista. Isso é virtude. É bom ser ambicioso. Aí você fala, se é bom ser ambicioso, eu vou ser ambicioso. Caiu na isca. Caiu na isca, a estratégia deu certo. Pecou. Olha como é que ele é sutil, gente. A estratégia é fazer pecar. A isca é a cilada. Outra isca que ele coloca. Satanás diz que é fácil o arrependimento do pecado. Ao minimizar a dificuldade do arrependimento, Satanás minimiza a natureza horrível do pecado. Isso nos estimula a continuar pecando. Arrependimento é fácil. A ideia dele é assim, ó. Peco, não peco. Peco, ele vem assim. Peca. Depois Deus perdoa. Não tem nada de mais pecar, já está dentro do pacote o perdão. Minimiza o arrependimento de forma que te leve a pecar mais e tira o peso do pecado. Outra cilada para fazer você pecar, outra armadilha. Satanás nos estimula a fazer amizade com pessoas mundanas. Ele sabe que a associação gera assimilação. E assim nos seduz ao pecado por meio de amizade com pessoas ímpias. Ele nos estimula a ser sociáveis, relacionados, olha só. E a associação leva à assimilação, ou seja, eu me torno igual a ele. A isca é colocar ímpios no nosso caminho. Qual outra isca? Satanás apresenta gente não convertida como pessoas que possuem muitas vantagens externas e poucas tristezas. E os crentes como possuidores de poucas misericórdias externas e muitas tristezas. Desse modo, Satanás nos tenta convencer que servir a Deus é vão. Salmo 73. Veja só aqueles homens que não têm a Cristo. Veja só seu patrão, seus colegas, são felizes, virtuosos. Veja você que serve a Deus, pobre, sofredor. Servir a Deus não é bom. É a isca. Para quê? Se desviar, pecar contra Deus. Que mais? Outra isca para você cair na estratégia. Satanás minimiza a seriedade do pecado. Então nos leva a pecados ainda maiores. O pecado nos assola, passando dos pensamentos para os olhares, para as palavras, e então para os atos. Spurgeon diz, Satanás não derruba ninguém de repente, do pináculo de uma alta profissão para mais profundo abismo da iniquidade, mas os leva a descidas e viradas oblíquas, cada vez mais baixas, até que finalmente agarram o inferno. Rapaz, o pecado não é grave. Quanto crente eu conheço assim? Segunda estratégia. A primeira é levar o pecado. E para isso usa iscas. A segunda, impedir-nos da disciplina espiritual. Impedir-nos que oremos, jejuemos, nos santifiquemos. É uma estratégia. Ele não pode deixar esse crente orar. Ele não pode deixar esse crente ler a Bíblia. Ele não pode deixar esse crente ter comunhão com os santos, vir no culto, nas atividades. Ele tem que impedir as disciplinas. Essa é a estratégia. Agora, qual isca para isso?
Satanás nos faz enfocar o quanto é difícil praticar as disciplinas espirituais. Ele nos desanima de perseverar em oração, no estudo bíblico, na comunhão com crentes e em santidade. Ele planta a ideia que é melhor negligenciarmos essas disciplinas por completo, se não as fazermos de maneira rotineira e satisfatória. Vai fazer pouquinho? Então não faz não. Vai jejuar até meio-dia? Não jejua não. Vai ler só 2 capítulos? Não, então não lê não. É assim que ele faz. Esse é o carro-chefe dele. Se for para orar assim, não ora. Se for para ler assim, não lê. Se for fazer assim, não vê. E segundo, ele faz dizer que é difícil. E nos desanima. E não dá. Você não consegue, você não aguenta. Então para de vir, para de pegar na Bíblia, para de ler, para de ir no vigília, para de fazer qualquer coisa. Segunda artimanha para impedir as disciplinas espirituais, as ciladas. O que ele faz? Armadilha. Satanás aflige nossa mente com pensamentos vãos para nos distrair de buscar a Deus mediante as disciplinas espirituais. Tais ataques podem ser tão graves e perplexos que ficamos cansados de cumprir os deveres sagrados. Ele toma nossa mente com a futilidade desse mundo. Pode ver, a nossa mente está cheia de YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, cosmético, moda, beleza, revista Cara Contigo, e de infectar o nosso pensamento de modo que nós ficamos cansados, sem disposição para cumprir as disciplinas espirituais, e assim nós pecamos. Terceira e última, eu vou parar aqui, estratégia de Satanás. A primeira estratégia, pecarmos. A segunda, deixamos a disciplina espiritual. A terceira, mente a respeito de Deus e de sua verdade. Ele mente a respeito de Deus, e com a isca para eu acreditar, Satanás apresenta a Deus como um severo capataz. Desde Gênesis 3, Satanás apresenta a Deus como duro, frio e distante. Satanás tem matado multidões de pessoas, dizendo que o Deus santo e justo e vivo não terá misericórdia para com eles, porque são de coração endurecido e pecaminoso. Ele quer manchar o caráter de Deus e a verdade. E para isso usa isca, dizendo, Deus é duro, frio, não tem compaixão. Como que ele também tenta manchar o caráter de Deus? Outra cilada. Às vezes Satanás enfatiza somente o amor e a misericórdia de Deus. Ele convence muitas pessoas de hoje a não se importar com o pecado e a sua relação com Deus. Porque Deus é cheio de misericórdia e está sempre disposto a demonstrá-la. As pessoas não precisam se preocupar com a justiça de Deus, diz Satanás. É a outra ala. Se uma vai para o extremo, Deus é duro, frio, calculista, não me ama. A outra, faça o que quiser. Deus tolera tudo. Pode ter 2 mulheres, pode ser safadinho, sem vergonhazinha, ladrãozinho, pode ser cobiçãozinho. Deus é amor. Então ele mancha o caráter de Deus e você cai na isca e peca. Meus irmãos, eu vou terminar com o mesmo texto que abri. Abre comigo em 1 Pedro novamente. (5) 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Aqui foi apenas um trecho. Quem sabe eu não faça uma série sobre Satanás. Falando da armadura, como vestir a armadura, armas de defesa, armas de ataque, e assim por diante. Mas essa mensagem é para que você fique consciente. Você tem um opositor ferrenho, poderoso contra você, que ao longo da história, desde Adão e Eva, vem perseguindo, corrompendo, acusando e combatendo os santos. Pedro termina dizendo assim: portanto, resistiu firmes na fé de Jesus, na confiança da justiça imputada de Jesus, na confiança do perdão que aquela cruz deu.
refugiando-se em Cristo. Lembra de Davi, quando Saul perseguia implacavelmente Satanás? Davi se esconde na caverna de Adulão. Esconda-se em Cristo. Refugie-se na justiça de Cristo, no perdão de Cristo, na misericórdia de Cristo, no poder do Espírito Santo. Resistam firme na fé. Essa batalha só está começando e está longe de acabar. Vamos dizer como Paulo: por isso, não ignoramos os seus ardis. Amém? Fecha os olhos, curva a cabeça.